Bem, pessoal, gastro é uma área que eu amo, então sou suspeito de falar, mas vai ter muito tema. É uma, é uma era grande, tá? Então eu vou tentar deixar o melhor possível para vocês. O Aponte, eu refiz ali alguns temas, tentei deixar o mais dinâmico possível, tentei filtrar o máximo. Eu acho que ele é uma boa fonte para vocês estudarem, tá? E ele está bem enxuto, um pouquinho grande ainda, mas o máximo que deu, tá? Começamos então. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me parando aí. Vamos tentar fazer o mais dinâmico possível. Pessoal, disfagia. O que vocês lembram de disfagia do ano passado? Nada, professor. Estava vivendo por cardio. A disfagia era aquela dificuldade, né? A disfagia era a dificuldade em transladar o alimento da boca até o esôfago. O conceito de disfagia é isso. Então, ele pode se dar ou só para sólidos ou para sólidos e líquidos. É uma coisa que tem que chamar atenção para vocês, principalmente quando ele é do tipo evolutivo. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente divide a disfagia em orofaríngea e esofágica, para a gente entender melhor a fisiopatologia dela. Então, vamos colocar aqui. Tu está tentando conectar com outro, Pri? Tá, eu vou aceitar aqui. Pode ir tentando aí que eu vou aceitando. Bem, quando a gente fala, pessoal, em disfagia orofaríngea, é a dificuldade que o paciente tem para iniciar a deglução. É essa disfagia mais superior. Ele tem dificuldade em levar o alimento da boca ao esôfago, tá? Essa disfagia orofaríngea, ela vai estar bastante relacionada com enfermidades neurológicas, que é como eu afeto a inervação ali do 9 e do 10, eu tenho dificuldade em fazer uma correta deglutição, uma sincronia entre todos os músculos. Então, vai estar relacionada essa disfagia orofaríngea com pacientes que têm sequela de ACV, por exemplo. Pacientes que têm Parkinson, certo? Ou outras enfermidades neurológicas, demências, miastênias graves, uma série de doenças relacionadas nesse sentido. O que é comum acontecer com esses pacientes? Normalmente, esses pacientes, quando vão tragar, principalmente líquido, ou se afogam, ou o líquido volta pelo nariz. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para estar avaliando essa disfagia esofágica ou orofaríngea, né, é pedir para o paciente tragar na nossa frente para a gente ver como que ele se comporta. Então, às vezes, ele já vai apresentar dificuldade aí. Complicação dessa disfagia, pessoal, é que esse paciente tende a se broncoaspirar. Então, ele vai ter pneumonias aspirativas à repetição. Então, comum já por todo o quadro dele, né? Todo o quadro dele favorece para que ele tenha esse tipo de problema. Então, essa disfagia orofaríngea está mais relacionada com esses transtornos relacionados a transtornos neurológicos. Parkinson, miastenia graves, sequela de ACV, demência, todos esses pacientes. O outro tipo de disfagia que a gente vai ter é a disfagia esofágica. Na disfagia esofágica, já é a dificuldade em levar o alimento, em passar o alimento do esôfago para o estômago. Ela seria um pouquinho mais baixa, né? Então, é aquele paciente que vai referir que a comida fica atascada, que vai ter essa dor retroesternal, que pode ter vômitos de alimentos não digeridos, dependendo da causa, não vai sair líquido pelo nariz dele, porque o problema não é no início, é lá na metade, certo? Então, essa disfagia esofágica, o paciente normalmente pode referir ou dor epigástrica, porque pode ser mais baixo, ou uma dor
external, ou piroses, né, ou desconforto, esse tipo de coisa que ele vai referir. As causas dessa disfagia esofágica vão ser mecânicas ou obstrutivas. Ok? Aqui, pessoal, é aonde o rei gosta da coisa. Normalmente, ele vem com um caso clínico de um paciente que apresentava disfagia sólidos, que foi progredindo e que agora está apresentando disfagia líquidos também. Isso tem que chamar a atenção de vocês, principalmente se é um paciente mais velho, que junto com essa clínica refere perca de peso, icterícia, aí já está tudo direcionando para um câncer, né? Então, uma das causas dessas disfágias esofágicas mecânicas pode ser um câncer, tá? Outras causas pode ser uma estenose péptica. Algumas patologias que a gente vai ver terminam gerando estenoses do corpo esofágico. Pode ser por uma membrana que se formou ali. Por exemplo, vocês lembram do caso do Anicho de Chatsky? Lembram como é que era? Era uma formação membranosa. Deixa eu ver se eu peguei alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Não, eu não tenho aqui, mas na aula que eu dei, que eu subi lá, eu falo sobre o Anicho de Chatsky, que vocês podem dar uma olhada. O Anicho de Chatsky, pessoal, ele é uma membrana circular. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Se a gente estivesse vendo esse corte aqui do nosso esôfago, o que ocorre é que vocês vão ver uma imagem desse jeito. Só que ela dá a volta em todo o corpo esofágico. Se a gente olhasse de cima o nosso esôfago, teria uma membrana aqui embaixo. Essa membrana de Chatsky, ela é uma proliferação que interna à capa esofágica, que ela gera um tipo de obstrução, uma estenose da luz, e é uma das causas de disfagia esofágica, ok? Essas duas que são principais. O divertículo de Zenker também, eu não sei se vocês lembram dele, que ele é uma proliferação de uma capa do esôfago que passa por uma debilidade do músculo clivofaríngeo, se eu não me engano, e ele termina gerando uma protusão e gera uma bolsinha ali na parte posterior, aonde pode se depositar alimento, aonde pode se depositar remédios, e tudo isso pode levar a uma série de consequências. Na outra aula lá, eu expliquei tudo direitinho sobre isso. Dentro Essas seriam causas obstrutivas. Eu tenho ali obstruções que me atrapalham o correto andamento do bolo que está passando por aqui, né? Essas seriam causas obstrutivas, tanto o câncer quanto esses anichos. Eu vou ter causas motoras de disfagia. Por exemplo, uma muito comum vai ser a acalásia. Vocês lembram o que era a acalásia? Algum problema no esfíncter esofágico inferior, né? Que ele não podia Perfeito. abrir. Ele não relaxa de forma correta. É, é uma hipertonia do esfíncter esofágico inferior. Então, a acalásia é uma das causas de disfagia, tá, pessoal? De disfagia esofágica. Então, eu não tenho uma correta relaxação do esfíncter inferior, atrapalha. Eu não consigo fazer o meu alimento chegar no estômago. Esse paciente, por acalásia, pode ter vômitos de alimentos não digeridos, dor retroesternal, piroses. O bom disso aqui é que essa clínica de esôfago, é sempre muito parecida. Porque como atasca ali, então o paciente sempre vai ter dor no epigástrio ou retroesternal, pode ter piroses, pode ter vômitos não digeridos, é muito parecido. Outras coisas aqui motoras poderia ser espasmos do esôfago. A gente tem alguns tipos de espasmos. Um deles é o espasmo esofágico difuso. Tá tudo nessa outra aula aí que vocês podem ver, já tá lá.
tá? O espasmo esofágico difuso são contrações que o meu estômago faz involuntárias, normalmente ligadas à denervação do esôfago. Então, ele vai fazer contrações fortes, peristálticas, rítmicas em todo o corpo e termina gerando um problema de disfagia, porque é involuntário, o paciente não consegue sincronizar para tragar. Outra patologia aqui muito frequente é a esclerodérmia, porque ela termina gerando uma atrofia muscular e aí o meu estômago não vai funcionar o meu esôfago, perdão, não vai funcionar da forma que deveria, tá? Então, aqui dentro da esofágica, a gente teria, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, obstrutivas e mecânicas. Tá tudo ali no apuntezinho, muito bonito a Nath fez, então eu nem vou ficar escrevendo tanto aqui, é mais fácil vocês pegarem lá que é muito mais bonito, tá? Bem, pessoal, no exame físico aqui eu vou descartar algumas coisas aqui que possam ser fáceis. Por exemplo, como eu falei antes para vocês, eu posso dar um copo d'água para o meu paciente e pedir para ele tragar, ver se por acaso ocorre esse problema aí de ele regurgitar, de sair água pelo nariz, dele não conseguir iniciar essa deglução. Posso, com barra-línguas, examinar as fauces dele ali, ver se por acaso ele não está cursando com uma faringite, uma esofagite, que poderia prejudicar ele também. Posso tentar palpar a glândula tireoide, ver se não tenha nenhuma massa que esteja fazendo uma compressão extrínseca. Então, eu vou abordar o paciente nesse sentido no exame físico, porque não tem muito que a gente fazer em relação ao esôfago. O que que vai ser eficiente aqui? O que que vai me trazer resultado, né, pessoal? Eu posso fazer nesse paciente uma videodeglução com bário, que aí eu consigo ver certinho como é que está o esôfago dele, consigo ter uma ideia, até posso pensar em alguns diagnósticos diferenciais, e eu posso fazer uma veda para eu conseguir dar uma olhada ali. Com a veda eu consigo descartar um monte de coisa. Uma outra coisa interessante que daria para a gente fazer, que é fácil também, é uma manometria. Porque com a manometria eu consigo analisar espasmos do meu esôfago, consigo identificar uma calásia, uma hipertonia esofágica. Então aqui já consegue me dar muita coisa. Eu expliquei certinho lá no outro vídeo, com alguns exemplos e tal, e com fotinha, como que se faz uma manometria. É muito legal que vocês vejam, porque a gente vai usar muito isso aqui em gastro. Ela é muito usada. Resumidamente, pessoal, para que vocês não fiquem perdidos, a manometria, ela é uma canulazinha que a gente coloca pelo nariz do nosso paciente, que ela vai até lá no estômago. E ela tem sensores de pressão em toda ela. Ela é cheia de sensores de pressão. Então, eu consigo avaliar tanto a pressão do meu esôfago quanto a pressão do meu esfíncter esofágico. Então, aqui eu já consigo descartar várias hipóteses. Vai ser muito útil nesse caso. O que que eu poderia estar recomendando para esse paciente? Não tem um tratamento efetivo para disfagia, pessoal. Eu vou recomendar para ele que ele faça com mais frequência alimentações em menor quantidade, para ver se não fica atascado. Uh, Posso tentar colocar uma alimentação enteral nele, até que a gente diagnostique, ver o que está ocorrendo com esse esôfago dele. Posso pedir para ele que não coma e deite, para que não atrapalhe o processo, e posso recomendar atividade física, mas muito mais que isso não tenho que fazer. Tenho que avaliar a causa, o que está gerando essa disfagia no meu paciente. Beleza? Relembramos disfagia? Tranquilinho? Ok. Vamos falar um pouco então de acalásia.
mais ou menos a gente já sabe, né? A acalásia é um distúrbio que vai impedir o correto relaxamento do esfíncter esofágico inferior. É, acabamos de falar, na acalásia, o paciente, uma das complicações que ele vai ter vai ser disfagia. Uma das coisas que vai dar é disfagia. Vocês têm aí o apunte na mão? A Nath colocou ali uma imagem radiográfica que dá para ver a evolução do esôfago. Quando eu tenho acalásia, pessoal, eu tenho aqui uma outra imagem também. Quando eu tenho uma acalásia, eu tenho essa hipertonia da musculatura do meu esfíncter e isso termina gerando um aumento na pressão no esôfago proximal ao esfíncter. Ele vai dilatando. No apunte aí tem os graus. Isso pode se tornar um megaesôfago. Eu aumento tanto a pressão ali que pode virar um megaesôfago. É, é uma da. Vocês já têm diagnóstico por imagem, né? A imagem típica de acalásia é muito característica, é uma imagem chamada em bico de pássaro, certo? Vocês já devem ter rendido isso aí, até já devem ter visto, aonde normalmente o esôfago, você vai ver ele assim, e lá no final ele realmente faz um bico com uma dilatação enorme superior ali ao esfíncter. Esse é o esôfago em bico de pássaro, que é justamente por esse aumento da pressão, ocorre uma dilatação esofágica. Ah, o Léo precisava sair, eu nem vi ali. Tá, tudo bem, Léo, não tem problema. Depois você vê gravado. Então, termina gerando essa dilatação aí no meu esôfago, tá? O que que pode causar a calásia, pessoal? Ela está relacionada com algumas infecções virais, pode ser por denervação. Uma doença que causa denervação é o Chagas, tá, pessoal? Vocês lembram que o Chagas ele tinha uma afetação cardíaca, mas ele poderia ter uma afetação intestinal e poderia causar megavísceras. E uma das coisas que ele faz é denervação desse ponto esofágico. Então, poderia ser por Chagas, tá? Ele destrói as células ganglionares ali e termina causando uma denervação. Poderia ser uma das causas. Como que esses pacientes vão se manifestar aqui, esses pacientes com acalásia? Bem, normalmente esses pacientes vão perder peso, né? Imagina que eles não conseguem comer direito, então eles facilmente podem perder peso, vão ter toda aquela sintomatologia de problema esofágico, vão ter dor retroesternal, podem ter regurgitação. Aqui a característica é o quê, pessoal? Regurgitação de alimentos não digeridos. Clássico, porque ele não chega até o estômago, ele para antes. Então, aqui, quando o paciente passa mal, regurgita, é regurgitação por alimentos não digeridos, ok? Essas vão ser as principais. Pode referir piroses também, não é tão característico, mas pode referir também. O que eu vou fazer para diagnosticar esse paciente? O melhor estudo que eu vou ter para fazer isso é a manometria esofágica. Por quê? Porque ele mede a pressão do esfíncter esofágico, então eu consigo avaliar se ele está hipertônico ou não, tá? Mas eu também posso fazer um esofagograma com bário, que é esse estudo que vocês estão vendo aí no apunte, que aí eu consigo ver aquela imagem em bico de pássaro ali, que aí ela é clássica também, não vou ter problema em diagnosticar, tá bom? Uma outra opção, mas que não seria necessário para o diagnóstico, seria a endoscopia, né? O VEDA. Para esse caso, é melhor o esofagograma ou a manometria. A manometria, melhor ainda, que eu já consigo medir a pressão desse esfíncter. Como que esse paciente pode se complicar, pessoal? Esse alimento ali irrita
a mucosa esofágica. Então, esse paciente, ele pode referir uma esofagite, pode desenvolver, né? Referir não, porque ele não sabe. Ele pode falar que começou a doer, que está difícil tragar, ele pode desenvolver uma esofagite por irritação da mucosa do esôfago. Outra coisa, ele pode ter acessos de tosse por causa desse alimento parado aí, e ele ainda pode ter pneumonias à repetição por broncoaspiração. Esse alimento fica ali, fica mais fácil dar um problema e ele engolir alguma coisa. Então, essas são possíveis complicações que esse paciente pode ter. Vamos bem? Como que vamos tratar esse paciente? Bem, pessoal, a gente precisa fazer esse esfíncter relaxar, tá? Então, aqui, a gente pode passar alguns nitratos para ele. Eu tenho o dinitrato de isosorbide e o mononitrato de isosorbide. Posso estar utilizando os dois, tá? Os dois. Só que eu tenho que ficar atento com o quê? Com os nitratos. Eles baixam a TA. Então, eu tenho que ficar atento com isso. Eu soluciono um problema e posso gerar outro. Então, eu posso usar tanto o dinitrato como o mononitrato. Deixa eu colocar aqui. Isosorbide. Tá? Só que eu tenho que ficar atento, porque eles podem estar causando, é, baixando a TA do paciente. Outro fármaco que eu posso usar são os bloqueantes cálcicos. Diltiazem, nifedipina, anlodipina. Posso estar usando bloqueantes cálcicos, que eles vão relaxar o músculo ali desse esfíncter, só que já sabemos que são fármacos usados para hipotensão, para baixar a TA também. Então, podem ter esse efeito adverso, tá? Então, bloqueantes cálcicos. É, Outro que o rei sempre cita e que ele gosta é toxina botulínica. Fazer botox no esfíncter esofágico inferior, né? Porque ela inibe os receptores colinérgicos ali, ela não deixa que ocorra a contração. Então, ela bloqueia ali e eu posso fazer, então, uma toxina botulínica. A mais usada aqui, quando o caso é grave, é a miotomia de Heller, tá? Essa seria a resolução cirúrgica da acalase. Só que, o que acontece, pessoal? Qual que é a complicação esperada dessa miotomia de Heller? Pensem um pouquinho. Eu vou aliviar ali a pressão do meu esfíncter. Que Se alivia muito, que abre muito e pode voltar causar um refluxo. refluxo. Exatamente, exatamente. Então, essa miotomia. Por quê? Você opera ali e o paciente, cada corpo evoluciona de um jeito, né? Você opera, tira ali um pouquinho, faz uma miotomia, cicatriza, às vezes ele não fica com pressão suficiente. E aí, uma das sequelas da miotomia de Heller é o quê? Pode gerar refluxo gastroesofágico nesse paciente. Ele pode ter um problema de refluxo depois, que aí a gente vai tratar de acordo com o problema dele. Provavelmente a gente dê uma bomba de inibidores de prótons para ele, para tentar solucionar esse problema. Ok? Então, como que eu vou tratar o paciente com acalase? Posso dar para ele nitratos, o dinitrato de isosorbide ou o mononitrato de isosorbide. O dinitrato,
eu dou entre 5 e 10 miligramas entre as comidas, e o mononitrato eu vou dar para aquele paciente que é mais crônico, que é mais crônico. Aí eu vou dar para ele um comprimido a cada 12 horas por via oral, ok? Lembrando que ambos podem produzir hipotensão como efeito adverso. Posso usar os bloqueantes cálcicos, diltiazem, nifedipina e amlodipina. Posso fazer uma toxina botulínica para tentar inibir ali os receptores colinérgicos, aliviar um pouquinho essa pressão, ou, quando tem resolução somente cirúrgica, miotomia de Henle. Fechou? Está caindo muito essa parte digestiva nas questões abertas de revalida. Muito, 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 muito. Caiu esôfago de Barré, caiu refluxo gastroesofágico, já caiu acalásia, já caiu dispepsia, está caindo um monte de coisa. Tomara que siga caindo. Tomara que siga caindo. Eu estava fazendo algumas provas antigas ali essa semana e vi um monte. Bem, entendido aqui? Acalásia, moleza. Só relembrando, a gente já viu isso aqui em sêmio, né? Mas esquece, eu sei que esquece. Eu também esqueço. Muita coisa eu esqueço. Bem, vamos falar um pouquinho de dispepsia. A dispepsia, pessoal, é a má digestão. É aquela sensação de desconforto abdominal depois de comer. Isso é dispepsia. Imaginem aquele dia que vocês vão comer um churrasco, extrapola um pouquinho, com cervejinha, sobremesa. Ai, no fim das contas, passa mal. Má digestão, certo? Vocês que são magrinhas, lindas, nunca acontece. Comigo sempre acontece. Eu extrapolo demais. Então, dispepsia é má digestão. Por definição, ela vai ser uma dor ou mal-estar que ocorre ali no abdômen superior, na região epigástrica, e que ela é recorrente. Não é tipo um episódio, é recorrente. Você está pelo menos aí um mês que vem acontecendo direto esses episódios aí de mal-estar. Que esse paciente refere quando ele chega? Ah, doutor, eu estou com uma sensação de pesadez. Eu sinto a minha barriga pesada, eu como um pouquinho e já fico estufado, que é a nossa saciedade precoce. Eu tenho muito arroto, que são os eructos, né? Pode ter náusea ainda incluso, mas vai ser principalmente esses, né? Vocês lembram que a Home 3 tinha critérios para a gente para gente enquadrar como dispepsia, que era saciedade precoce, plenitude pós-prandial e dor ou ardência. Esses são os três signos que tem que estar, tá? Então, saciedade precoce, opa, é, plenitude pós-prandial e dor ou ardência. Com esses três, segundo a Home 3, a gente já tem, né, uma dispepsia. O que pode me dar dispepsia, pessoal? Metade dos pacientes vão ter alguma causa orgânica que está gerando dispepsia nele. Como, por exemplo, uma úlcera gástrica, ou até mesmo um câncer gástrico, um refluxo gastroesofágico, são as três principais causas predominantes orgânicas. O restante, pessoal, mais de 50% vai ser de causa idiopática, certo? Então, a gente vai pensar sempre, o principal vai ser uma úlcera gástrica, que pode estar gerando esse quadro. Seguido da úlcera, o refluxo gastroesofágico. Depois, eu posso pensar num câncer gástrico, certo? Sempre atento à idade do paciente, né? O que eu preciso ter em conta? O paciente tem mais de 55 anos,
tem que me acender um alerta. O paciente refere que vem perdendo peso, que perdeu fome, que tem disfagia progressiva, me acende uma luz enorme, que tem anemia ou icterícia, me acende uma luz enorme, que tem antecedente familiar de câncer gástrico. Então, desde lá da sêmio, né, uma boa anamnese dá uma boa guiada na gente aqui, se isso é preocupante ou não, né? O cara tem 30 anos, vive estressado, toma muito AINES, pronto, penso numa úlcera. Mas agora, o cara mais velho, perdeu peso, anemia, putz, tenho que ficar, no mínimo, acender uma luz enorme aí nesse cara, né? O que que nós vamos fazer com esse cara aqui? O melhor estudo que eu posso fazer para esse cara com dispepsia é uma veda, que aí eu já vejo tudo. Já vejo se ele tem úlcera, já vejo como é que está o esfíncter dele, já vejo se ele não tem um câncer, já descarto uma série de coisas. Então, para diagnóstico disso aqui, eu vou fazer uma videoendoscopia alta, certo? É o melhor, porque aí eu já descarto tudo, já faço biópsia, se ele tiver úlcera, já deixo tudo tranquilinho. E o que que eu vou recomendar como tratamento para esse paciente aqui? A primeira coisa que a gente vai recomendar para esse paciente aqui como tratamento é uma mudança nos hábitos dele, né? Fazer hábitos higiênico-dietéticos. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que se acostumar a falar para os pacientes. Primeira coisa, hábitos higiênico-dietéticos. Fazer refeições mais espaçadas e menores, não ingerir refrigerante junto com a comida para não gerar distensão. Se fuma, cessar o tabagismo. Se bebe, diminuir ou cessar o alcoolismo, né? Evitar café, comidas que ele sabe que geram esse quadro. Por exemplo, eu, quando como fritura, tenho refluxo. Às vezes eu quero comer uma coxinha, eu como a coxinha sabendo que vai me dar refluxo. Mas aí é questão da pessoa aí adequando esse tipo de coisa. Outra coisa muito importante aqui que a gente pode dar para ele é, vamos colocar aqui antes. Então a gente vai recomendar os hábitos higiênico-dietéticos. Podemos recomendar um inibidores da bomba de prótons. Podemos recomendar para ele um proquinético como um mosapride, né? E aqui, mais ou menos, já está tratado. Mando ele assim para casa, mando ele voltar daqui um tempo, ver como é que evoluiu esse paciente. Se não melhorou, a gente vai explorar melhor, ver o que que dá para fazer, mas com isso aqui, ele deveria melhorar, deveria apresentar uma boa melhora. Ok? Então, paciente com dispepsia tem esse desconforto, eu penso primeiro numa úlcera, se não um refluxo, se não vou dar uma investigada. Sinais de alarme de dispepsia, é, idade acima de 55 anos, se cursa com anemia, se perdeu peso, anorexia, isso que me direciona a um câncer sempre. Ok? Entendido aqui? Vocês têm alguma dúvida? Tá muito rápido? Não? Agora vocês já são médicos, já agora quase congresso. Bem, já estamos no finalzinho do quinto, gente. Acabou? Acabou. Já tá com o carimbinho, já tá tremendo aqui a mãozinha do carimbo, já tá louco para carimbar. Gastroparésia. Pessoal, vocês já tinham ouvido falar em gastroparésia? Gastroparésia nada mais é do que um retraso no esvaziamento gástrico, tá? Só que para a gente falar que é uma gastroparésia, não pode ter nenhum tipo de obstrução ali no trato de saída do estômago, ok? Não pode ter nenhum problema orgânico ali. Por quê? Os sintomas são muito parecidos com a dispepsia.
o paciente vai apresentar da mesma maneira saciedade precoce, dor ali nessa região epigástrica, pode ter náusea, vômito. Então, o que que acontece? Com o trânsito lento, eu tendo a ter essa mesma clínica da dispépsia. Então, antes de eu começar a mexer nesse paciente aqui, eu vou ter que investigar, ver o que que é, por que que esse paciente está com dispépsia ou com gastroparese, certo? O que que vai ser aqui, o que que vocês vão ver de verdade dentro de gastroparesia na vida médica? O que que pode gerar gastroparese? Medicamentos, pessoal. Isso aqui vocês vão ver muito. Por exemplo, opiáceos. Vocês vão pegar, quando vocês estiverem trabalhando, o paciente que, por exemplo, teve um ilho. O paciente teve um ilho, vocês fizeram a desobstrução desse ilho, só que esse paciente às vezes complicou, infectou, tem dreno, está doendo. Ele fala, doutor, pelo amor de Deus, eu vou morrer de dor. Me dá uma morfina, pelo amor de Deus, ou me dá um tramadol. É a única coisa que para a dor. Se você der o tramadol, enlentece o trânsito total dele, tanto gástrico como intestinal. Então, esses opiáceos, eles diminuem a velocidade do trânsito, tanto gástrico quanto intestinal. Então, são uma causa de gastroparesia, tá, pessoal? Vocês pode ser também por ciclosporina, mas muito mais raro. E depois outras causas que vocês vão ver muito menos. Por exemplo, paciente com esclerodérmia, devido a essa atrofia muscular que eu tenho em todo o corpo, pacientes com chagas, paciente cirrótico ou paciente pós-cirurgia gástrica, tá? Mas o que vocês vão ver realmente provavelmente seja o por medicamentos que vai retrasar esse esvaziamento gástrico. Para a prova, não sei se é tão tomado assim, mas saibam pelo menos mais algumas causas. Agreguem ali uma esclerodérmia, um Chagas, um câncer gástrico, né, ou um pós-cirúrgico aí de estômago. Para eu estudar esse paciente, para eu chegar ali na gastroparésia, uma das soluções modernas que tem é uma cápsula móvel, que ela tem um videozinho, ela filma, ela mede o pH e ela avalia o tempo que essa cápsula leva para passar por todo o trânsito. Então, é uma cápsula super moderna. Chama-se cápsula móvel inalámbrica, né? É Wi-Fi a cápsula, mais ou menos, né? Então, ela tem todos esses recursos. Uma outra solução que poderia fazer para estudar esse paciente é um centechograma com substâncias marcadas. Eu tenho medo quando o rei coloca essas coisas aqui, porque às vezes ele pede justamente essas tranqueiras aqui, tá? Então, o centechograma, ele vai ser com índio 111 e com tecnésio 99. Esse índio 99 perdão, índio 111 é para líquidos, ele marca líquidos, e o tecnésio 99 ele marca sólido. Ok? Atentos com esse tipo de coisa aqui, porque vocês já fizeram prova com ele, né? Vocês sabem. É, então, ou essa cápsula móvel, ou um centechograma, uma ecografia abdominal ali poderia me dar uma certa noção, então poderia colocar aqui uma ecografia abdominal. Bem, basicamente isso, pessoal. É, Em relação a tratamento, medidas higiênico-dietéticas também. Não tem muito o que tratar, vou ter que investigar
a causa desse paciente aqui, tá? Então, comer em menores porções, não tomar líquido junto com as comidas, principalmente bebidas com gás, evitar tabaco, evitar álcool, dietas baixas em graxas e baixas em fibras, porque elas tendem a fazer bolos maiores de difícil passagem. Então, esse tipo de coisa que a gente vai recomendar para o paciente, tá? Posso tentar passar para ele uma metoclopramida ou um domperidona, tá? Que são agonistas dopaminérgicos aí que terminam acelerando o esvaziamento gástrico. Então, metoclopramida ou o domperidona para tentar dar uma acelerada nesse trânsito gástrico do paciente. E de gastroparésia é basicamente isso, entender que é um trânsito lento gástrico. É um trânsito lento gástrico onde eu não tenho uma causa orgânica ali aparente, eu não tenho uma obstrução do trato de saída do meu estômago. É, Bem, depois tínhamos volvo gástrico. Bem, vocês lembram o que que era o volvo gástrico, né? Conseguem identificar alguma coisa na imagem? Essa seta aqui está apontando para um edema perigástrico aqui, tá? Edematizado, que não daria para a gente falar em volvo. Mas se vocês perceberem, o píloro está virado para cima aqui na união esôfago-gástrica, porque esse estômago rotou, certo? Então, o volvo gástrico, pessoal, é uma emergência, porque pode ocorrer isquemia e necrose do tecido, que ocorre quando o estômago rota sobre o próprio eixo, né? Isso vai se dar quando o paciente tem alguns fatores predisponentes. Por exemplo, quando ele tem debilidade nos ligamentos que ligam ali os epiplons, que estabilizam ali os órgãos, quando ele tem debilidade ou aderências nesses ligamentos, é, facilita, são fatores predisponentes para que ocorram o volvo gástrico. Debilidade. Meu Deus, ficou com 8 perninhas, meu. Debilidade dos ligamentos. É, outra coisa que favorece muito, que caiu no Revalida, não sobre isso, mas caiu o assunto, é hérnia hiatal. Hérnia de hiato, né? Porque o estômago protuxe ali e aí pode rotar. Esse paciente, pessoal, vai se manifestar como uma dor súbita, intensa, pode apresentar náusea, vômito, vai deixar de eliminar gases e fezes, né? E a barriga dele pode inchar bastante. Então, é mais ou menos dessa maneira que vai se apresentar. Normalmente, ele vai vir com uma dor muito forte, porque tem isquemia, né? Então, já vai chamar a atenção de vocês. E aí, vocês podem fazer uma radiografia simples de abdômen ou uma radiografia com contraste hidrossolúvel, tá? Uma endoscopia poderia ser feita, mas demora demais. É muito mais fácil vocês fazerem, até porque vai ter que marcar, tudo não, não vai fazer na hora. Então, ali, para a hora, o melhor que vocês vão conseguir ver é uma radiografia de abdômen com contraste hidrossolúvel, que aí vocês vão conseguir perceber o volvo gástrico. Certo? Bem, dúvidas?
Nadinha, me sinto insêmio. Ninguém, ninguém tem dúvida de nada. Ficam quietinhas a aula toda, termina a aula, ninguém tem dúvida. Eu achei que a aula ia ficar muito mais larga. Eu acho que eu fiquei preocupado, que eu falei muito lento naquela outra aula, e eu blá, 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 desandei a falar nisso aqui. É, mas ficou muito rápido? Ou deu para entender legal, tranquilo? Conforme a gente vai passando os anos, a gente pega as coisas mais rápido, né? É tanto assunto que a gente já viu que já fica mais fácil absorver. Bem, amores, o conteúdo de hoje seria esse. A nossa próxima aulinha é dia 27. Eu vou sempre gravando. Tem algumas, os temas mais chatinhos, assim, que eu acho que não tem tanta relevância, eu vou fazer eles gravados, já vou subindo lá. O, o de hoje já está lá. E esse aqui agora eu já subo também, já fica disponível para quando vocês quiserem rever. Ó, o curso é para vocês. É a primeira vez que eu estou dando. Se tem alguma coisa que vocês não estão gostando, alguma coisa que vocês querem que eu coloque, alguma coisa que vocês querem que eu mude, vocês, por favor, falem comigo, que eu vou tentar fazer o melhor possível para agradar vocês. Tá bom? Então, beijo, ótima semana para vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau, Pablo. Obrigada. Boa noite. Obrigado pela companhia.